Pessoal, depois de falar dos princípios fundamentais ou dos princípios fundantes e de alguns conceitos elementares dentro do processo tributário, a gente vai tratar das fontes do direito processual tributário e da competência legislativa para a instituição de normas relativas ao direito processual tributário, aquele conceito que a gente já falou na aula anterior. Então, quais são essas fontes do direito tributário? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o princípio da legalidade rege todas as relações dentro do direito tributário. Então, a única fonte possível de normas dentro do direito tributário é a própria lei. E quando eu digo lei, eu estou dizendo lei em sentido amplo. Constituição, leis complementares, leis ordinárias, portarias, decretos, todas essas normas, todas essas leis, toda essa legislação tributária, como o Código Tributário prefere, são a fonte principal do direito tributário ou do direito processual tributário. Costumes não criam normas de direito processual tributário. Essa formação, então, das normas tributárias, ela tem alguns eixos. Em primeiro lugar, eu tenho um sistema constitucional. Esse sistema constitucional, ele traça basicamente, dentro do direito tributário, competências tributárias e algumas normas gerais de direito tributário, algumas normas bem amplas. Eu não vou falar normas gerais, porque isso pode ser confundido, por exemplo, com o próprio sistema complementar depois, que é o do CTN. Então, essas normas constitucionais, elas delimitam competências e limitações que o direito tributário deve obedecer. Por óbvio, também o direito tributário processual, não só o direito tributário material. Além desse sistema constitucional, eu tenho também um sistema complementar geral, que está lá dentro do CTN, que trata basicamente das normas gerais. O sistema ordinário processual civil, ou seja, todas as normas de processo civil vão se aplicar também dentro do direito tributário de forma subsidiária. Então, eu tenho regulamentações específicas, mas as normas de direito processual civil, as normas gerais do processo civil, também se aplicam ao direito tributário naquilo que não houver regulamentação específica. Então, de forma subsidiária, o processo civil se aplica ao processo tributário. E, além disso, eu tenho um sistema procedimental administrativo, que são as normas que regulam os processos administrativos, tá certo? Então, eu tenho tanto normas federais, quanto normas estaduais e normas municipais. A gente vê isso a partir de agora, quando a gente fala de competências. Por que é tão importante tratar de competência legislativa dentro do processo tributário? Porque aqui algumas particularidades devem ser observadas. Em primeiro lugar, competência para editar normas gerais de processo. Dentro da Constituição, essa competência é privativa da União. Ou seja, ela pode ser delegada para o Estado por meio de lei específica, mas em princípio ela é privativa da União. Então só a União pode legislar sobre normas gerais de processo. Agora, com relação aos procedimentos pelos quais esses processos vão se desenvolver, essa competência já passa a ser concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, normas de processo, privativa da União. Normas de procedimento pelos quais os processos se desenvolvem, competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Tudo bem, mas e os municípios, como ficam nessa? Eles também podem editar normas de procedimento porque a Constituição não é expressa nesse sentido. Nesse caso, os autores entendem o seguinte: os municípios eles podem sim editar normas de procedimento tributário dentro da sua competência suplementar. Então, por interesse local, o município pode editar normas de procedimento, não de processo, porque isso é competência da União. O município pode editar normas de procedimento e de forma suplementar, sem contrariar as normas anteriores ou as normas superiores, tanto as normas gerais de processo quanto as normas de procedimento estabelecidas pela União. Então aqui, o interessante dentro da competência legislativa é exatamente essa característica do município, porque o município ele não detém uma competência própria dentro da Constituição. A Constituição fala em interesse local. O que é o entendimento? Os municípios podem sim editar normas de procedimento tributário, principalmente de procedimento administrativo, onde a competência administrativa do município deve ser respeitada em razão da harmonia que deve existir entre os entes federativos, autonomia e harmonia. Então, os municípios podem sim editar normas de procedimento, mas com base no artigo 30, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal, que falam de interesse local. De forma suplementar, o município pode legislar. Tá certo, pessoal? Então, assim, entendendo as fontes do direito processual tributário, bem como
a competência legislativa para a edição de normas, principalmente para a edição de normas relativas a procedimento, a gente passa agora a estabelecer algumas diretrizes gerais sobre o procedimento administrativo tributário, para aí sim depois a gente falar sobre o procedimento judicial. Na próxima aula, a gente já inicia essas matérias de forma mais específica. Até lá!